Um abraço, Timbó. Um abraço. Figura sempre presente aqui nas lives do canal do Puco. Solta o furo, Yuri. Lá ele. Lá ele. Mas a gente fala aqui já sobre essa situação. Alejo Vélez tá com a cara que será igual o goleiro do Casa Pia. Perdem meses só em busca de um nome impossível e no final trazem um meia-boca encostado de algum time. Eu entendo a frustração, tá, Guilherme? Eu entendo. E as críticas são muito justas, até porque a gente ficou muito tempo com o Casa Pia e o caso Patrick Siqueira e a contratação não aconteceu e a gente perdeu tempo. Perdeu tempo, foi fazendo outras contratações. O próprio Ronaldo, que hoje em dia terminou a temporada muito bem, adquirido, mas enfim, a gente não pode negar que o Ronaldo é uma outra solução trazida meio que de qualquer maneira, se é que a gente pode falar assim, mas uma situação que, enfim, eu quero aquele goleiro, enquanto aquele goleiro não vem, vou trazer um outro jogador. Foi o caso do Ronaldo, que começou mal, terminou a temporada em alta, e enfim, foi mais ou menos esse caso. Mas não é tão parecido, ou as diferenças que existem desse caso, é porque no caso do Alejo Vélez, do Casapia, desculpa, era Bahia, Casapia e Patrick Siqueira. Esses três aqui. O dono do passe, o Casapia, que estava fazendo o jogo duro e pedindo alto pelo jogador. Era mais difícil. Nesse caso, é Bahia, Tottenham, jogador, e Rosário Central. O passe do Tottenham, que tá louco para fazer negócio com o Bahia, já topou, já tá tudo certo, tá doido para se livrar do Alejo Vélez, porque entende que não foi um investimento que deu retorno, entende que se perder essa oportunidade, pode acabar não tendo outra tão boa assim de vender o Alejo Vélez, então o Tottenham quer fazer o negócio. Então não acho que vai ser uma novela do mesmo sentido, não consigo imaginar que o Alejo Vélez passe de junho. Isso se o Bahia quiser esperar, que eu acho que vai acontecer pelo Alejo Vélez. Eu acho que o Bahia vai esperar pelo Alejo Vélez. Mas com o Tottenham tá tudo certo. Com um jogador que muita gente disse que quer jogar Libertadores e não sei o quê, tá tudo certo. Com os empresários nem se falam, ainda mais pensando em comissão e em todas essas coisas. Então, assim, é um caso um pouquinho diferente nesse sentido, um pouco mais fácil de ser solucionado. O problema disso tudo é que o Tottenham fez um contrato de empréstimo com o Rosário Central que não é comum ser feito. Não é comum ser feito. Inclusive, o Bahia não faz contratos assim, tá? O Bahia não faz contratos assim. Que você empresta um jogador e se aparecer uma outra proposta, você não pode chamar o jogador de volta. Normalmente o que acontece é, você empresta um atleta com passe estipulado, ou enfim, com obrigação de compra. Mas caso apareça uma proposta para contratar esse jogador, o clube que está com o jogador emprestado pode igualar essa proposta e ficar com o atleta. Mas jamais o clube emprestado pode falar assim: não, não vou te devolver, não, você não vai vender esse jogador, não. O Tottenham acabou fazendo isso, colocou cláusula apenas de se o atleta não tiver jogando, tiver uma quantidade X de jogos, uma porcentagem baixa de minutagem, inclusive o caso similar ao Jota, que não jogou lá no Criciúma, aí sim o Tottenham poderia chamar de volta. Mas por livre e espontânea vontade, ou por outra proposta que chegou, o Tottenham não colocou esse contrato que complicou toda a situação. Se o Tottenham faz os contratos, estilo Bahia faz, e estilo tantas outras equipes do futebol brasileiro fazem, do futebol mundial fazem, o caso do Alejo já teria sido solucionado, o Bahia ia estar com o Alejo, o Rosário ia receber uma porcentagem, uma taxa de vitrine, a famosa taxa de vitrine de 10%, de 5%, determinado em contrato, e aí essa situação já teria sido solucionada. Não é parecido por isso, não é tão absurdo de ser resolvido toda essa questão. Mas, nesse momento, toda a situação depende do Rosário Central, que está com o jogador emprestado e não está muito afim de liberar. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. Boa noite, Yuri. Beleza? Você sabe alguma novidade do goleiro? Tá treinando. João Paulo e Ronaldo. Brincadeira, Eric. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade, tá? Bahia tá sem pressa nenhuma quanto a isso. Bahia tá sem pressa nenhuma quanto a isso. Boa noite, Yuri. Você acha que Alejo, eu falo já já. Yuri, você concorda que um zagueiro pela direita seria prioridade após atacante e goleiro? Temos quantidade, mas falta um titular que traga mais qualidade. Falei sobre isso já também. O David Duarte fez uma temporada muito boa mesmo a temporada do David Duarte. Em alguns momentos, tranquilamente você falar que o David Duarte foi o melhor do que o Ramos Mingo na temporada. Tranquilamente o David Duarte foi melhor que o Ramos Mingo em alguns momentos da temporada. Mas ainda assim, eu acho que um zagueiro pela direita do nível do Ramos Mingo,
com o cacique do Ramos Mingo, com potencial, com a segurança, que erra pouco, apesar do Mingo ter dado algumas dor de cabeças aí no segundo semestre do ano. Mas um zagueiro pelo lado direito, pronto para ser titular absoluto ao lado do Ramos Mingo, elevaria muito o jogo do Bahia, principalmente fora de casa. Aqueles jogos que o Bahia não vai tão bem, enfim, o adversário acaba pressionando o Bahia, o adversário é melhor do que o Bahia segura o resultado, vai lá e faz um gol. Eu e Yuri Santana colocaria um zagueiro pelo lado direito também como prioridade nesse time do Bahia, mas é o zagueiro, não é um zagueiro a mais. Gosto muito do Marcos Vitor, acho que tem potencial. Acho que o Gabriel Xavier caiu de produção, mas é outro zagueiro com potencial. O David Duarte fez uma boa temporada também. Porra, massa. Eu acho que para somar no plantel, incrível. Mas eu traria um zagueiro pronto pelo lado direito. Um xerife pelo lado direito para somar o Ramos Mingo e ser aquele zagueiro. Não é prioridade, tá? Não é prioridade internamente. A gente tem muitos zagueiros, como você falou. Tem muitos zagueiros. Tem o Fred ainda aí também, né? Que é parte do time principal, mas que tem menos sequência. Mas eu e Yuri, eu traria um zagueiro pelo lado direito também para fechar a zaga. Não é. Desculpa, centroavante, goleiro. As duas expectativas para a janela. Sendo que goleiro não é nada urgente, pode acontecer do goleiro chegar em um outro momento. Ponto. Ponto. É mais ou menos por aí a situação. As outras vão depender de saídas. E quando eu falo saídas, não falo, Kaique saiu. Kaique saiu, mas o Kiki chegou. O Kiki foi pensado pelo lado direito. O Kaique também, apesar de muita gente defender jogando pelo meio, é pelo lado direito. Então, não pensa. Matheus Bahia foi negociado. Que inclusive Bia postou que o Matheus Bahia voltou a treinar, mas não tá treinando com o grupo, tá treinando ali separado, não faz parte dos planos também. Enfim, Matheus Bahia foi negociado, tem que trazer outro lateral esquerdo. Não. Tô falando de negociação de atletas que fazem parte do plantel principal do time do Bahia. Pô, apareceu uma proposta por Iago Borduque. Possivelmente o Bahia vai pro mercado para não ficar só com o Zé Guilherme e o Luciano Juba. Proposta alta pelo, sei lá, pelo Ademir. Ô, Fumacinha, eu não tô querendo te vender, não, porque depois ele fica falando, você tá querendo me vender. Não é isso, não. Mas tudo no exemplo. Proposta alta por Ademir. Bahia vai pro mercado repor um ponta pelo lado direito. Nesse sentido. Fora isso, vai ficar com o que tem, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui também nos comentários, lembrando que essa é o plantão hidrocista número 2. A gente fez um semana passada, estava aqui eu e Leiro falando sobre o Alejo Vélez, que a notícia saiu de última hora. Hoje, o plantão hidrocista número 02, no oferecimento da nossa querida Hidrosystem, essa empresa que já é um patrocinador mais do que master do canal do Puco, presente no nosso uniforme, sempre apoiando nossos projetos, nossas jornadas, jogos fora de casa. Quantas vezes a Hidrosystem já me levou para jogos fora de casa, tá levando a gente para a Libertadores, então nosso agradecimento à Hidrosystem. E essa transmissão vai rolar toda semana, no horário da resenha do Puco. Claro, em outros dias a gente tem a resenha do Puco, agora tem um plantão Hidrosystem, tem um boa tarde, que pode virar um boa noite com Jesus também. Enfim, programação do Puco, já sabe, todos os dias, às 8 horas da noite, aqui no youtube.com/canal do Puco. Relação completamente desgastada com o Cauli e a torcida. Pois é, tem plano B para Alejo? Fala rapidinho do Alejo, tá? 52 minutos de live, e a live as lives não têm de ser tão grandes assim, o plantão Hidrosystem, 1h30 no máximo para a gente estar debatendo. Até onde eu pude apurar, o Bahia ainda não tinha feito uma definição quanto ao que seria do Alejo caso essa contratação fique para junho, se de fato ficar para junho. O Bahia tem interesse na contratação do Alejo para hoje, para chegar para agora, para ontem, para ajudar o Bahia na Libertadores. Mas não descarta assinar com o Alejo para junho do ano. E aí, faz o que até lá? A ideia inicial é que se traga um atacante sem muito investimento, pelo contrário, até porque o investimento grande vai ser feito no Alejo, para que não fique só o William José. Senão a gente vai começar a temporada com o William José, Juan Pablo podendo fazer essa função, o Del, que ainda precisa de mais maturação. Eu não acho que seja uma boa ideia,
Mas o Bahia pode sim trazer um atacante, pô, muitas aspas nisso, mas tampa buraco até que a situação do Alejo se encaminhe. Inclusive, o planejamento do Bahia é ir além na Libertadores desse ano, passar da fase de grupos. Caso o Bahia chegue na fase de grupos, avance para a fase de grupos e passe para a fase mata-mata, o Bahia poderia escrever o Alejo Vélez nas oitavas, mesmo que ele jogue a fase de grupos pelo Rosário Central. Não pode jogar a mesma fase, mas poderia jogar as oitavas pelo Bahia, tendo jogado a fase de grupos pela equipe do Rosário Central. Então, mais um fator que ajuda a fazer com que o Bahia espere pelo Alejo Vélez, que é sim uma possibilidade. Entendem que as características dele se encaixam perfeitamente nesse time do Bahia, um cara de área, um cara bom na bola aérea, um cara que, enfim, no linguajar do futebol, se vacilar ali dentro da área, ele coloca para dentro e faz o gol dele. Então, pode sim o Bahia esperar pelo Alejo Vélez, mas também não está definido. O Bahia trabalha para fechar a contratação do Alejo Vélez hoje. O que eu fiquei sabendo na situação do Alejo Vélez, que também não é nada demais, até por isso eu não fiz postagem nem falei nada, mas assim, a única atualização que eu fiquei sabendo sobre o caso do Alejo é que o Rosário estaria mais disposto, estaria um pouco mais maleável a conversar com o Bahia sobre o caso do Alejo, inclusive definindo valor. Que valor é esse, Yuri? Eu não sei. Não sei que valor é esse. Mas teria colocado um valor. Aqui, ó, o valor que eu quero é esse, para que essa situação seja resolvida. Então, parece que as conversas têm melhorado, mas nada significativo, nada de uma evolução maior, mas parece que essas conversas de fato estão caminhando e o Bahia tenta o acerto com o Alejo Vélez para esse momento. É o plano A do Bahia, é o principal jogador que o Bahia hoje tem o interesse, mas também o Bahia não vai ficar se arrastando por muito tempo nessa negociação. Eu sei que eu tinha falado na semana passada que essa semana provavelmente seria da definição e eu não tenho certeza se vai acontecer. Mas não consigo imaginar essa negociação passando por muito mais, 2 semanas. Eu diria que sim, semana que vem, até não tiver nada resolvido. Até porque o Rosário Central precisa também de uma reposição. A janela do futebol argentino não é tão longa quanto o brasileiro até março e tal. Então precisaria de uma reposição. Inclusive está brigando com o São Paulo pela contratação de um atacante que é do grupo, que é do New York City, mas essa janela, essa história do Alejo Vélez não tende a ser tão longa. Imagino que na próxima semana a gente tenha uma definição, no máximo até a próxima semana a gente tenha uma definição quanto ao caso do Alejo. Pelo menos o Rosário parece estar mais disposto a conversar com o Tottenham, principalmente, né, que é o dono do passe, e aí achar o valor que pode ajudar na liberação do atleta para a equipe do Esporte Clube Bahia. Essa é a única atualização, de novo, repito, falei que não era nada demais, uma pequena atualização, mas que pode ser um fato positivo. O Rosário Central está mais disposto a conversar, ter colocado o número na mesa, está sendo um pouco mais maleável. E ser maleável não quer dizer que, ok, deu ruim, vou liberar. Não. O atleta é ídolo, gostam muito dele, a torcida aí, a notícia ter vazado tem esse ponto também. A torcida faz uma pressão muito grande por conta da manutenção do Alejo Vélez, mas a gente sabe que o futebol argentino não vive lá seus melhores momentos financeiros. Então, acho que algum valor pode convencer o Rosário Central a liberar o Alejo Vélez. €1 milhão, $1 milhão, $2 milhões? Acho que menos até. $1 milhão eu acho que seria uma pedida excelente para liberar o atleta. Mas as negociações seguem. O Cadu teve na Argentina, a diretoria do Bahia, o Cadu teve na Argentina e tal, mas isso ainda lá no começo da negociação. Eu estou esperançoso. Eu estou esperançoso que essa negociação vai ser resolvida até o final da próxima semana e vai ser resolvida com um final feliz para o Bahia. Esse é meu sentimento quanto ao Alejo Vélez. Se não, vai ficar para junho e aí a gente pode acabar ficando com o que tem ou trazendo um tapa-buraco aí até que a situação seja resolvida.